Boa noite e bem-vindos ao debate do Repórter Sábado. São nossos convidados Ana Leal, jornalista e autora da reportagem, Pedro Proença, advogado, José Domingos, vice-presidente da Antral e ainda António Moreira, taxista. Boa noite e bem-vindos. Ana, começar por ti. Bom, esta última afirmação por parte do agente de autoridade é bastante esclarecedora, portanto há aqui uma confissão, mas nada é feito. Dizer também e recordar também aos nossos telespectadores que tu há cerca de um ano fizeste também uma reportagem sobre taxistas. Sentes que a fiscalização aumentou? Bom, a própria Ana Aeroportos, que não está aqui neste debate, aliás, como nenhuma outra entidade que devia estar, nomeadamente IMT, AMT e PSP, disse ela própria, aliás, porque nos mandou uma declaração e diz que assume que estas práticas persistem e têm vindo a intensificar-se de forma visível. Curiosamente, o senhor subintendente Sérgio Soares, porta-voz da PSP, lançou-me um desafio em que me disse, quando eu pensava ainda que a PSP iria aqui estar presente, e disse-me assim: "Oh Ana, eu espero que tenha coragem de dizer que já não se passa nada no aeroporto." Eu disse: "Mas com certeza, se for assim, direi a verdade, como sempre disse nas minhas reportagens." Eu não sei porque é que a PSP não está aqui. Agora, o que eu tenho a dizer ao senhor subintendente e à PSP é que, infelizmente, eu gostava que ele tivesse razão na provocação que me fez. Porque a verdade é aquilo que nós vimos. Porque estas imagens foram filmadas nas últimas semanas. E, nomeadamente, nesta última semana. Portanto, o que nós vimos são momentos confrangedores da polícia a passear-se pelo aeroporto, porque eu fui lá e, rapidamente, e não sou polícia, sou jornalista, identifiquei vários angariadores, assim, de caras. Qualquer pessoa, aliás, os repórteres de imagem que tiveram um papel também fundamental nesta reportagem, os vários repórteres de imagem desta casa, diziam-me assim: "Olha, já ali está um, e ali outro." E nós víamos a polícia ali. Aliás, também vimos outra coisa, ou tivemos a confirmação de que se conhecem, porque este angariador confessou isso mesmo, que a polícia fecha os olhos. Aquele agente, e é uma parte que ainda é mais, enfim, a abordagem que me fez, que não está gravada, mas aquele agente virou-se para mim e disse assim: "A senhora está a fazer um mau trabalho, porque a senhora está a incomodar um senhor que é funcionário do aeroporto e não é um angariador como acha que é." E eu disse assim: "Ah, é? Então acompanha-me." E a partir daí foi o que nós vimos na reportagem. Portanto, eu acho que as pessoas ficaram esclarecidas quanto ao papel da PSP neste caso e, portanto, não me venham dizer que estão lá a fiscalizar, porque o que eu vejo e o que vi durante estas semanas foi os agentes a passearem-se pelos corredores do aeroporto. Muito bem, e já continuamos o debate depois de uma curta pausa de 26 segundos. Boa noite, estamos de regresso ao debate do Repórter Sábado. Passar agora a palavra a José Domingos, vice-presidente da Antral. Bom, pegando aqui no caso do aeroporto, onde vimos vários exemplos de angariadores, no fundo estamos aqui a falar da grande porta da entrada no nosso país, turistas que, se me permite a expressão, estão entregues ao Deus dará porque não há fiscalização nenhuma. Pois, a Antral realmente lamenta estas situações. Temos vindo a ter várias reuniões com as entidades oficiais. O que é dito? E desde já digo que lamento que realmente essas entidades até não estejam aqui presentes. Podíamos falar sobre esse tema e não me iriam negar de certeza absoluta aquilo que eu vou dizer. Nós já apelámos várias vezes à ANA, à PSP, ao IMT, para que realmente estas situações fossem resolvidas. Isto prejudica imenso a imagem do táxi, porque o que é usado é que os angariadores, quando abordam as pessoas, dizem: "Tenho ali um táxi." Lá está a palavra táxi. Depois é associado ao táxi. E o táxi acaba por pagar esta fatura. A palavra táxi é que anda na boca do povo, como se costuma dizer. Portanto, o que nos é dito é que empurram uns para os outros. A PSP, nós já pedimos, e tínhamos antigamente mais PSP a controlar estas situações no aeroporto. Após a pandemia, a PSP desapareceu praticamente do aeroporto. Pedimos à ANA para que reforce a PSP no aeroporto. A ANA diz que não tem que pagar
para que isso aconteça. A PSP mas diz deixe-me que... só dizer que, porque isto foi um comunicado que a Ana me fez chegar hoje, a Ana diz que o reforço de equipas de segurança privada na zona das chegadas, portanto, que terá ela própria feito esse reforço. Estamos a falar então de segurança privada, não de PSP. Pronto, eu estava-me a referir à questão da PSP. Portanto, a Ana diz que não tem que pagar à PSP estar ali. A PSP diz que só trabalha ali e que para trabalhar ali tem que ser remunerada, porque só trabalha de borla, passo o termo, se realmente as coisas forem de interesse público, e aqui não se considera que eventualmente a questão, esta polémica da angariação seja de interesse público. Nós consideramos que sim, porque prejudica, que volto a repetir, prejudica imenso a imagem do táxi e dos profissionais que ali estão, que na maioria dos casos, eu volto a repetir, é gente boa que está ali. Portanto, andamos aqui um bocado no jogo do empurra. Muito bem. E António Moreira, ao fim de 45 anos de serviço, hoje em dia, quando diz sou taxista, as pessoas reagem com respeito ou desconfiança? Bem, eu quero pensar que, tendo em consideração, digamos que a forma como eu me comporto no exercício da minha atividade, as pessoas têm que ter respeito. Isto é uma profissão perfeitamente... Mais, eu sou formador dos motoristas de táxi, e digamos que nós transmitimos o beabá do exercício da atividade de modo a que qualquer pessoa que sai da formação saiba todas as regras que tem que obedecer e que tem que aceitar e acatar e cumprir. Portanto, daí há um esforço das associações na formação dos motoristas. Agora, tudo isto encalha num sítio. Se não houver uma fiscalização eficaz, e eu vou dar aqui um exemplo. Nós, no período de 1990 a 1996, que eu fui dirigente da Antral, como o Zé Domingos, tivemos um problema com 12 táxis falsos. E o que é que nós aprendemos naquela altura? Que só após convencermos o comandante da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública de Lisboa de constituir uma brigada especializada em transportes, é que esses carros falsos conseguiram parar. Portanto, um dos desafios que eu deixo aqui neste momento, porque as atuações que vimos de elementos da PSP nesta reportagem são vergonhosas, não tenho outro termo para as qualificar, é que a PSP constitua um departamento de polícia de transportes que seja especializado nos táxis, nas plataformas, nas animações turísticas, nos rentacars, noutros tipos de transporte, de modo a que efetivamente haja lei, de modo a que haja regras que sejam cumpridas e que defendam cada um destes setores de transporte. O que se está aqui a ver é uma perfeita... Peço desculpa, rabaldaria. Eu não acreditava... Se me contassem sem ver, não acreditava naquilo que acabei de ver aqui. É completamente inconcebível para qualquer... Portugal permite-se isto. Portugal permite isto no aeroporto, que é a porta de entrada, que é a primeira imagem que o turista tem de Portugal. É esta. Esqueceram-se de dizer ali uma coisa, eu vou só retificar, porque também participei em algumas dessas ações de filmagem. Está lá um telemóvel a dizer táxi Uber. As pessoas, efetivamente, puseram lá algumas informações. Mas aquilo que os táxis pedem há mais de 4 anos é que seja colocada uma fita no chão, desde a saída da tomada das malas... Como existe de resto no aeroporto de Faro. Como há no Porto e em Faro. É que o incrível é que só não há em Lisboa. E sabem, agora vou contar uma anedota, se me permite, que é, sabem porque é que não há? Porque, segundo o Sr. Engenheiro Francisco Pita, uma das pessoas responsáveis da ANA, a máquina de lavar, quando lavasse, tirava a fita. É estranho que a fita nunca saiu no Porto e em Faro. Também nunca saiu nos hospitais, onde existem essas fitas para indicar às pessoas os diversos serviços. Mas no aeroporto de Lisboa, a fita ia desaparecer. Portanto, isto permita-me, isto revela. Isto para não lhe dizer, já agora aproveitando ainda a questão do aeroporto, se o delegado de saúde fosse às casas de banho da praça de táxis, da zona de abastecimento da praça de táxis do aeroporto, aquela zona era de imediato fechada. Não vou aqui descrever o estado lastimável em que se encontra aquelas instalações sanitárias. Portanto, são estas as condições que efetivamente o aeroporto oferece, quer aos operadores que ali exercem a sua atividade,
quer às pessoas que ali chegam para visitar Portugal. A zona dos transferistas, ali na GAR, para já eu acho que ninguém tem dúvidas que se há zona que é fiscalizada é a zona da GAR do aeroporto, o hall da GAR do aeroporto. Tem centenas de câmaras de vigilância. Tem alguém que está numa sala então, de... como é que é possível isto Aquilo acontecer? que se passa, Exatamente. inércia, ineficácia, negligência. Só tem esse nome. Porque o problema está identificado por todos. Exato, porque diariamente estão lá elementos da PSP, escondidos atrás das colunas a falarem ao telemóvel. E a fila dos passageiros, que em vez de estar no sítio exato, está completamente fora do sítio. Bem, ouvir também aqui Pedro Proença. Pedro, que comentário faz do agente que vimos na reportagem da PSP, que disse que pensava que o angariador era funcionário do aeroporto, quando a Ana Leal nos disse que qualquer um conseguia identificar este tipo de pessoas? Muito bem. Bruna, vou aproveitar a tua pergunta para me dirigir diretamente à professora Maria Lúcia Amaral, que é a nossa Ministra da Administração Interna. Antes, só duas brevíssimas notas que são importantes destacar na reportagem da Ana Leal. Primeiro, o pseudotaxista brasileiro que oferece drogas e prostitutas durante o serviço já foi premiado com a nacionalidade portuguesa. Ponto 1 que eu quero aqui registar. Supostamente. E depois aqui, relativamente a estas situações terem sido erradicadas no aeroporto, a única coisa que foi erradicada no aeroporto foi a vergonha, não foi mais nada. Atenção. Agora, relativamente à questão que me colocaste, é gravíssima. Eu dirijo-me concretamente agora à Sra. Ministra da Administração Interna, porque um aeroporto de uma capital é, em termos de segurança, uma das infraestruturas mais complexas e sensíveis de um país. Com o contexto internacional em que há décadas esta parte há permanente ameaça terrorista, temos um agente da polícia, da PSP, que presta serviço ali há 2 anos, que não consegue distinguir o que é um angariador de um funcionário do aeroporto. Isto é absolutamente contra qualquer lógica operacional, é completamente atentatório daquilo que são os deveres de zelo, de disciplina e de vigilância da PSP, e eu espero muito sinceramente que esta reportagem traduza-se apenas numa coisa, que a senhora Ministra da Administração Interna, ou até a Direção Nacional da PSP, se quiser ter um bocadinho de visão nesta realidade, mande a Inspeção-Geral da Administração Interna abrir a competente averiguação para tentarmos perceber como é que um agente que está há 2 anos no aeroporto, num sítio sensível em termos de segurança, não consegue distinguir um funcionário do aeroporto de um angariador. E, portanto, isto é gravíssimo. Eu, enquanto cidadão, não me sinto seguro com este tipo de situações. É a credibilidade institucional da PSP que está aqui, obviamente, em causa, e eu lamento muito ter que dizer isto, mas também não percebo, porque também há aqui falhas de comando e supervisão. Como é que o indivíduo, um agente da PSP, está há 2 anos, como disse, diariamente no mesmo local e nem sequer se fala em rotatividade? Como é que é possível? José Domingos. Não, queria dizer que realmente partilho em grande parte da opinião ali do doutor. Como eu disse, está preocupada com este tipo de situações. E eu penso que, inclusivamente, a Ana também podia ter outro papel aqui, nomeadamente na questão da informação. Eu sali há pouco na reportagem que utiliza-se muito, por exemplo, carros que saíram de táxi, pretos e verdes, mas que agora que já não têm ali aqueles extras que um táxi tem que ter. Podíamos, por exemplo, passar por aí, e nós pedimos, a Antal já pediu várias vezes, que a cor preto e verde fosse cativa dos táxis. Era uma cor que só os táxis é que podiam utilizar e era perfeito para identificar o que é um táxi e o que não é um táxi. Essa informação, por exemplo, se for divulgada no aeroporto, quando as pessoas chegam, nomeadamente os turistas, saberem que terem mais informação do que aquela que têm, não caíam, se calhar, também nestes erros. É óbvio que as pessoas... Seria preciso muito mais do que... Muito mais do que isso. É óbvio que a polícia... É óbvio que a polícia tem aqui grande culpa na matéria. Eu há pouco, aliás, quando fiz a reportagem com a Ana, antes disto, disse-lhe a ela, eu acredito que a polícia não feche os olhos a isto. Bom, agora aqui já ponho umas reticências nesta matéria, porque realmente eu ainda quero acreditar nas autoridades deste país. Ana, dizer-nos só que, além da ausência, portanto, física aqui neste debate, não tens sequer também um comunicado com dados, não, com nada. PSP, portanto, não temos informações sobre isso. Não, eu inclusivamente acho que tornava-se imperioso saber as detenções por parte da PSP dos falsos taxistas, dos angariadores, etc, etc, etc. A PSP não respondeu a uma única
questão. Para além de não estar aqui, não respondeu a uma única questão e que tem obrigação, porque nós estamos a falar de uma empresa privada e, portanto, tinha obrigação de o fazer e não o fez. Muito bem. Pedro Proença, Ana Leal, José Domingos e António Moreira, obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. É o Repórter Sábado que pode ver ou rever agora.